Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa UCA de Linguagens. Eu sou a professora Vanessa Mafra, de Língua Portuguesa, e eu não estou sozinha. Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês aí, juntamente com a professora Vanessa, ao longo dessa aula. Por falar em aula, vamos ver qual é o objeto de conhecimento? Então, nosso objeto de conhecimento, contextos, práticas e elementos das linguagens. Detalhamento, publicidade e marketing, a importância dos gêneros textuais no empreendedorismo. Então, vamos para a nossa aula? Vamos lá. Muito bem, quando a gente fala de empreender, a gente quer empreender, quer ter o nosso negócio, ganhar dinheiro. Vocês já ouviram falar aquele velho ditado que a propaganda é a alma do negócio? É exatamente o que nós vamos ver ao longo da aula de hoje, a importância que nós temos entre propaganda e publicidade. Aliás, são dois termos que são utilizados aí como sinônimos e de certo aspecto são, né, professora? Mas eles têm diferença entre eles, nós também vamos passar por tudo isso. Vamos ver um pouquinho sobre propaganda agora. Olha só, a propaganda então, né, a propaganda é a alma do negócio, nós vemos, olha só, uma imagem, a propaganda passando e como ela modifica então a ideia de negócio. Olha só, conforme vai passando, a gente vai percebendo a importância então que tem a propaganda para as vendas de modo geral. Afinal de contas, se tem propaganda, é porque está sendo oferecido algo a alguém. Então, a propaganda ela é muito importante dentro desse contexto. Ela define aí o sucesso de um negócio ou não. Então, ficar bastante ligado, né, professora, nessa ideia de propaganda. Isso mesmo, como vocês viram aí no próprio vídeo, né, falando sobre a propaganda, se você não tem uma propaganda ou não faz uma boa propaganda da sua empresa, ela fica o quê? Opaca, sem vida, sem visibilidade. Visibilidade é a palavra. Não é? Não vai ter ali um bom lucro, enfim. Então, é importante você fazer uma boa propaganda, divulgar de forma adequada o seu serviço, o seu produto. Então, olha só, a gente tem aqui farinha, como bons amazonenses, certo? Gostamos de farinha. Alguns não, né? A gente não pode generalizar, mas a maioria gosta de farinha. Então, a gente tem aqui esse produto da farinha, eu quero vender a minha farinha é muito boa. Será que o fato de como a gente está apresentando aqui, ó, só numa garrafa, lisa, ela ali dentro... Não compraria, eu não compraria. Parece tá assim faltando que é alguma coisa. Qualquer farinha. Qualquer que a gente encontre ali, eu não sei se ela é boa, qual é o tipo de qualidade que ele produz, data de validade, enfim. É muito... Eu ficaria assim, será que ela é boa? Será que é segura? Será que ela foi bem feita? Então vejam que eu tenho um produto, porém eu não estou sabendo vender. Vender, passar. A ideia de propaganda, de publicidade não está adequada a essa realidade. Como que a gente poderia transformar isso? É o que nós vamos ver na sequência. Olha só, aqui já temos uma outra concepção acerca desse produto. É o mesmo produto, o que modificou aqui é a presença da propaganda, né? Isso, olha, veja só que agora eu divulguei, não foi só uma foto que eu fui ali próximo de uma parte da minha casa, que eu estava em branco, eu botei lá e vou tirar uma foto. Não, agora eu incrementei, certo? Eu coloquei ali num cartaz, coloquei umas cores, aí eu coloquei também o nome da minha farinha, certo? Isso. Então agora já mudou um pouco mais. Precisa melhorar ainda? Precisa, mas vocês conseguem perceber que mudou o visual? E olha só, farinha até o tucupi. Cai bem com tambaqui, açaí, pirarucu, né, também. Cabe também o quê? Com mais coisas, que a amazonense sabe o quanto ela vai combinar ali. Então ele vem trazendo, inclusive, dicas do que acompanha ali a nossa farinha. E no final ele diz o quê? Prove e aprove. E aí? Exatamente. Nós temos todos, eu acho que sim. Agora eu me arriscaria a comprar esse produto, porque modificou a própria escolha das cores, né? Ela ficou bem mais chamativa, então passa mais credibilidade. Se eu conheço quem produz, eu compraria esse produto sem problemas. Mas se eu ver no mercado um produto como estava antes, eu não compraria. Não tem muitas informações, não tem referência, não tem nada.
então é muito mais difícil. Repare que a propaganda, ela modifica toda a ideia, né? A ideia de propaganda. Gosto de farinha. Gosta de farinha? Então não compraria. tanto quanto o amazonense raiz, que eu tenho certeza que as pessoas gostam muito de farinha. Mas eu gosto de farinha, especialmente essa torradinha. Torradinha. Olha só como mudou, entendeu? Ele não é muito fã, mas essa que ele compraria porque agora mudou o visual. Então aqui a gente está falando sobre publicidade, texto. E aí a gente cai lá na questão dos gêneros textuais. E aí seria o quê? O gênero textual publicitário. Vamos verificar o conceito desse gênero? Então vejam só, que o gênero textual, né, anúncio publicitário, é caracterizado pela linguagem persuasiva, direcionada a um público-alvo específico com a finalidade de divulgar produtos, ideias e serviços em geral. Fundamentalmente, é construído por meio de uma linguagem clara, objetiva e criativa para causar o quê? O desejo ou algum tipo de comoção no público a que se destina. Então, olha só, não é simplesmente jogar lá qualquer coisinha, tá vendo aqui que tem um objetivo, linguagem clara, criativa, para chamar a atenção do público, tá? E aí a gente usa também muito a questão da criatividade, então a gente faz um joguinho com palavras, fala muito sobre a questão de linguagem. Vamos falar aqui da linguagem que vai dar dentro do nosso contexto, né? Então nós temos a linguagem conotativa e linguagem denotativa. Então quando a gente fala assim, ó, você fala pelos cotovelos e não vende nada, Demir. Linguagem conotativa ou denotativa? E aí, o que será? É uma linguagem conotativa. E aí nós temos, porque não é muito sentido, não é o sentido real, não, né? Não é. Então, na propaganda, nós temos bastante a linguagem conotativa, mas também a presença da denotativa, que é também o significado real, é importante. Então, ali eles fazem essa ligação entre as linguagens, tanto no sentido real quanto no sentido figurado. Por isso que é importante, inclusive, a gente interpretar, saber utilizar essas palavras, porque na linguagem, principalmente no texto publicitário, ele faz esse jogo, ele brinca com as palavras. Então, nem sempre vai estar ali o sentido real, vai estar o sentido conotativo. Ninguém fala realmente pelos cotovelos, Não fala, e é um exemplo de conotativo, né? Bem claro, assim, que deixa bem evidente. Isso mesmo, aquela pessoa que fala, mas não faz nada. Exatamente. Né? Linguagem conotativa, então, ela vai sempre estar como se fosse um antônimo de linguagem denotativa. Elas são opostas. Enquanto a linguagem conotativa é carregada, então, dessa dupla informação, né? Ela passa, então, às vezes, utiliza palavras para passar com outro significado. Isso diferencia bastante de denotativo, que é o sentido real mesmo das palavras. Esses dois tipos de linguagem podem acontecer, inclusive no texto aqui publicitário, né? Nesse gênero textual. Isso mesmo. Continuando aqui, olha só. A nossa propaganda, né, professor, que a gente já viu aqui, bem melhorado. Tem também aqui, gente, olha só, as informações que são muito importantes. Quais são? Nós temos, então, quais situações eu posso utilizar. Obviamente, falar que cai bem com tambaqui, açaí, piracuí. Para um amazonense, é só chover no molhado. Mas para quem vem de fora, que eventualmente provou e gostou, essas informações caem muito bem, né? Sim, com certeza. E olha, inclusive ele divulga pratos regionais. Então não é só a farinha. A pessoa compra, olha que interessante, cai com isso. Como é que é o tambaqui? Açaí? O que é o tambaqui? Né? O que é o açaí, o tambaqui, o piracuí, enfim, são pratos regionais. Então quero conhecer. Então ele vai ali, inclusive, falando outros aspectos da cultura também. Então, dentro aqui da nossa propaganda, nós vimos o quê? Uma apresentação de uma linguagem mista, onde ele apresenta elementos verbais e não verbais, né? Temos a imagem da farinha, nós temos as palavras ali, então nós temos a mistura de linguagem verbal e não verbal. O que mais que a gente consegue ver aí? Uma linguagem persuasiva, né? Quando eu digo assim, prove e aprove, quer dizer, ele está incentivando a pessoa a comprar e provar esse produto. E a finalidade disso é despertar o interesse mesmo, né, desse público que está se deparando com essa propaganda. Isso, quando ele fala prova e aprova, ele utiliza bastante a questão do verbo no modo imperativo. Exatamente, dá uma ordem, né? Verbo imperativo da ordem, né? Ordem, desejo, comandos, né? Outra coisa que a gente consegue perceber aí é a adequação da linguagem, as características do público, né, do nosso público, no caso. Como é uma farinha, a gente está vendendo aqui no Amazonas, que a gente já viu que o amazonense gosta de farinha, gosta da farinha boa, da ovinha, crocante, né? Que a gente vai que é muito bom. Exatamente. Então, ele coloca ali essa questão, né? Farinha ovinha. E aí, lógico, ele faz o apelo para a questão dos pratos, porque o bom amazonense come o peixe com farinha, a banana
com farinha. Exatamente. Então ele chega lá, meu amigo, você quer comer aquela banana, você quer comer aquele peixe? Não pode faltar essa farinha até o tucupi. E vejo que é uma expressão também bem regional nossa, né? Sim. Até o tucupi. O tucupi também é nosso, né? Uma Aqui da região né? do norte. Então, até o tucupi é uma expressão, certo? Tá, até o tucupi, ou seja, tá cheio, encheu o nosso bucho, ainda que eu comi muita farinha, chegou, tô aqui empachado. É tufado, não é que chama? Tufado, exatamente. Tufado, empachado. Então tem bastante disso, né? Outra característica que a gente consegue ver aí. Recursos linguísticos variados, tá? Nós temos figuras de linguagens, né? Temos jogos de palavras, como nós temos aqui, ó. Cai bem com tambaqui, açaí, piracuí. Todos esses elementos não estão à toa dentro de uma propaganda ou de uma publicidade. Elas servem, elas têm uma finalidade que é chamar a atenção do público. Às vezes você memorizando aquela musiquinha, aquela frase de efeito, você já vai remeter ao produto. E quando você estiver no supermercado, eu preciso comprar aquele produto, mas eu lembro daquela musiquinha, daquele jogo de palavras, você vai buscar esse produto lá onde ele estiver. Olha, o prove e aprove, o jogo das palavras ali, olha, prove e aprove, ele só trocou, tirou, né? Exatamente. E acrescentou uma palavra, o A no caso, né? Então ele faz esse jogo também. E a questão da estrutura, é uma estrutura muito variável, né? Mas com a presença comum, como é o quê? De imagens, frases de impacto, né? O logo, a logo, né? Slogan, a gente fala. Isso, olha só, a palavra inglesa, né? Desculpa. Enfim. Isso é um estrangeirismo, que a gente vai ver isso na aula, tá? Isso, tem o título, o nome, no caso aqui a gente já sabe que é até o tucupi, como bem ela regional. se apresentou, então tudo aqui nós estamos vendo características do texto publicitário, que é super importante. E a gente viu que o texto publicitário, ele vai, o quê? Chamar atenção. Chamar atenção. Certo? E a gente está vendo aqui que está focado muito para a questão econômica, de você consumir alguma coisa. Mas pode ter uma propaganda sem essa ideia de consumo? Pode ter. Isso que a gente vai ver aqui agora, né? A diferença entre propaganda e publicidade. O Ademir começou aqui falando, né, sobre que a propaganda e a publicidade, elas andam de mãos juntas e muitas das vezes a questão é que acham que são sinônimos, que é a mesma coisa. Isso. E não é a mesma coisa, tanto que tem uma faculdade, né, de propaganda e publicidade, ó, o I. Esse I já mostra que é o quê? Que são somas, ou seja, são coisas diferentes, mas que estão somando ali. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos lá verificar a diferença entre propaganda e publicidade. Vamos lá, olha só, nós temos aqui, visa sensibilizar, persuadir, né? Vai alertar, moldar a atitude e o pensamento. E aí, Ademir, tu acha que isso aqui é uma característica da publicidade ou da propaganda? Pelas características, então, vai ser propaganda. Propaganda, porque sensibilizar, persuadir, moldar atitudes, não fala muito de vender, De vender, né? Exatamente. Esse aspecto ficou de fora, portanto, ela se atém à propaganda. Vamos ver. Será que aqui? Acertou! Uhul! Tá muito bem, hein? Quando você falou que a publicidade ele trata dessa questão de venda de um produto, estava faltando justamente esse comando aí nessa informação. Então, só pode ser propaganda, né? É doido, rapaz. Tá top isso aqui. Vamos lá, então agora. Promover produtos e serviços, incentivando o consumo. Isso aqui já tá... consumo quebrou, né? Ele já fica bem evidente que trata-se de uma publicidade. Só pelo que já explicou ali, já dá pra gente saber. Muito bem. Agora, não tem finalidade comercial. Propaganda, certeza? Com certeza. Se não é voltado para vender, né? Com certeza. Pela explicação não tem como voltar, né? Muito bem, propaganda. E finalidade comercial só pode ser o quê? Publicidade. Rapaz, muito Entendemos bem. De negócios, né? De empreendedorismo, todas essas ideias, né? De publicidade. Respeita que a gente sabe. A gente sabe o que está falando, né? Exatamente. Então, gente, só para resumir, essa diferença entre propaganda e publicidade, ela consiste nessa diferença de propaganda, ela não pretende necessariamente vender algo. Isso. É o que difere exatamente da publicidade, que a intenção final é a venda de um produto. É comercial. Isso. Né? Olha, é importante que não é assim, a principal função da propaganda é vender. Não significa que eu faça uma propaganda e sempre não vai ter fins lucrativos. Não é isso. Ele pode ter, né? Mas o foco é sempre sensibilizar, moldar, certo? Já a publicidade não. O foco dela é 100% comercial. E carrega características da propaganda, inclusive. Isso, né? Elas estão ali sempre ligadas, mas é importante saber diferenciar, né? Agora vamos verificar uma propaganda de audiovisual, certo? Bem Prestem chamativo. atenção aí.
Ei, mano, deixa eu te falar. Ser amazonense é bom demais, não tem? A gente ama comer aquele tambaqui assado. E cuidar da vida do outro, mas no bom sentido, né, Lesa? Doar sangue também é cuidar da vida alheia e é massa demais. A gente precisa da sua ajuda para encher o banco de sangue do Hemoan. Vem-te embora doar, maninho. Ser amazonense tá na nossa veia. Governo do Amazonas, essa luta é de todos nós. Então essa propaganda, né, ficou bem claro aí quando a professora falou que a publicidade ela tende a vender algo e a propaganda não. Esse caso aqui, ele também trouxe elementos que também a professora comentou aqui, que é sensibilizar, né, que nesse caso aqui é a doação de sangue. Então repare que não teve tentativa de vender nenhum produto. Logo, é uma propaganda, né? Propaganda, sensibilizar. E aí a gente está falando sobre esse texto, né, publicitário, a gente vê que é da questão de mostrar, botar o mais próximo do público-alvo. Perceberam que colocaram uma figura bem amazonense, né, que é a Ruivinha de Marte. Colocaram que é bem característico agora, de horário que a gente vê bastante. Falou sobre teleza, expressões bem regionais para chegar bem próximo do público, para mostrar, ó, a gente está muito próximo, vem cá, vem comigo, né? Então é bem legal aí essa questão aqui focado para o quê? Propaganda, para sensibilizar. Agora vamos verificar uma publicidade da nossa farinha? Bora lá. Importante, vamos lá. Ei, Epsil, tu não quer comprar uma farinha ovinha que acabou de chegar ao mercado? Ela é torradinha e você pode comer como quiser. Só quer experimentar aqui, ó, um pouquinho? Farinha até o tucupi. Eu aprovei e gostei. Também gostaria de provar essa farinha. Gente, olha só, é um exemplo clássico aqui de publicidade, porque ele está tentando vender. Ele traz todos os elementos da propaganda, ele traz a linguagem adequada e tudo mais, mas com a finalidade de vender. Ele difere radicalmente da propaganda. No caso que nós vimos aqui, era para doação de sangue, não era vender. Nesse caso aqui, vender um produto. Mas tem outro exemplo, né, professora? Nós temos, ainda é da nossa farinha. E é a questão de como você apresenta e como você vende. Vocês perceberam que assim, ei, tu não quer comprar? E tal. Vamos ver agora novamente, mas agora uma outra propaganda da mesma farinha. Presta atenção. Ei, você mesmo. Eu quero te contar que chegou ao mercado a mais nova farinha ovinha. A farinha até o tucupi. Uma farinha torradinha que vai deixar a sua comida mais saborosa. A farinha até o tucupi pode ser consumida com tambaqui, jaraqui, piracuí, açaí e o que mais couber aqui. Além da farinha tradicional, temos também as temperadas. Venha você também se embaixar até o tucupi. Muito bem, vocês conseguiram perceber agora a entonação dele, como foi apresentado, teve mais elementos visuais, mais chamativos. Entre a primeira e a segunda, tu compraria qual? Eu acho que a segunda. A segunda. Ficou bem melhor. Ficou muito melhor, expôs mais a farinha, colocou em evidência a farinha, não lá no supermercado, era só mais um produto, ele destacou o produto dele, então com certeza eu também ficaria com a segunda. Agora mais uma pergunta, entre um cartaz que a gente viu e o vídeo, em qual tu conseguiu, tu acha que te alcançou mais? O vídeo, com certeza o vídeo. O vídeo, então o vídeo é super importante, principalmente agora, né? Nas redes sociais. Bastante redes sociais, todo mundo vai sempre procurar, então é importante a questão do audiovisual. E aí, nós temos mais alguma coisa? Temos. Vamos ver agora, gente, um clássico, né, que as pessoas utilizam, é bastante comum nos bairros, a venda de um produto ou de um serviço, mas de uma forma bem rudimentar, o que enfraquece muito essa ideia da propaganda. Né, ele se encaixa lá naquele primeiro vídeo que nós vimos, onde nós tínhamos a imagem de um local que não tinha propaganda e com a utilização da propaganda ela foi melhorando. Vamos acompanhar isso agora, olha só. Vamos lá, nós temos o senhor Jorge, certo? O senhor Jorge, ele tem uma casa de eventos, né? Ele trabalha com eventos, ele organiza vários tipos, ele sente essa necessidade de divulgar os serviços de forma barata e rápida. Então ele decidiu divulgar, né, o muro, dentro do muro de alguém lá, do vizinho, decidiu, ele presta ter o muro, foi lá e divulgou os serviços dele. Vamos verificar como ele anunciou? Bora Olha lá. só. Então nós temos aqui, né, esses elementos que são presentes aqui, ele está divulgando, a ideia dele é boa, ele está utilizando o espaço e tudo mais, só que ele tem alguns probleminhas aqui nessa divulgação. Quais sejam? Primeiro, a questão da imagem, ela se enfraquece em relação ao vídeo.
Nós temos alguns erros aqui que são bem clássicos, né, de língua portuguesa, né, professor? Olha só. Churrasqueiro. O que está de errado aqui? Churrasqueiro, né? Exatamente. Tá churrasqueiro. Garçom. Garçom. Tá com N e é Olha com só, M. barman. Isso aqui é uma palavra que a gente vai explorar com um pouquinho mais de atenção logo em seguida, e é a forma de plural em língua inglesa errada. A gente vai explorar isso na sequência. Tá errado. Tá muito errado. Não creio. Tá errado e muito. Tá escrito. Tá errado. E vamos ver isso. Cozieira. Cozieira, em vez de ser cozinheira, certo? Certo. Aí nós temos embaixo, né, ele colocou até, certo, tem alguma falha de vírgula, é aceitável. Mas nós vamos nos ater a esses probleminhas aqui, que é o que de fato nós vamos trabalhar agora. Primeiro, ele escreveu a palavra barman. A ideia dele foi boa, colocar uma palavra de língua inglesa, só que tem alguns erros que nós vamos ver agora. Trata-se de um estrangeirismo. Já ouviu falar nessa palavrinha? Estrangeirismo? Já ouvi falar. Que é, lembra? Trata-se... Lembro, com certeza, Olha né? aí. Então, o estrangeirismo é uma palavra, uma expressão de uma língua, né, estrangeira, seja, geralmente é inglês que a gente usa bastante, exatamente. né? E aí são incorporados na nossa língua. Esses termos são usados em contextos bem específicos, como em negócios, como a gente acabou de verificar, certo? Isso. Tecnologia bastante, a cultura, a moda, e muitas vezes não tem uma tradução direta ou equivalente aqui dentro do nosso idioma, né? E aí a gente faz a gente pega lá do estrangeirismo. Exato. E aí vai ser importante. Tem que ser falado e escrito igualmente lá de origem. Acertei? Perfeito, tá? Exatamente essa a definição de estrangeirismo. Estrangeirismo, então, em resumo, são palavras que nós trazemos de outro idioma e ela vem suprir uma necessidade que a nossa língua tem. O que seria barman? Seria garçom. A gente até tem esse termo em língua portuguesa, mas barman seria aquela pessoa que serve drink, que serve bebida. Imagina você chamar alguém, traz aquela pessoa que serve água, que serve bebida, que serve bebidas de modo geral nas festas, por exemplo. Eu substituo todos esses elementos por barman. Aquela pessoa que serve, que produz, que faz ali os drinks e tudo mais. Então ele vem suprir uma necessidade. Não tem uma palavra equivalente na língua, a gente sempre vai utilizar um estrangeirismo. Então é nesse contexto que ele aparece. É aquele também que sabe fazer Exatamente. Apresentações. Exatamente. Que o garçom normal não sabe. Não faz. Ele faz e prepara os drinks. A gente teria, para definir a palavra barman, a gente teria que falar tudo isso. É aquela pessoa que faz drinks, que prepara drinks, que trabalha num bar, que não sei o quê. Olha a quantidade de palavras que eu deveria utilizar para definir com uma palavra em língua inglesa, barman. Só que tem um erro, no caso aqui, né? A palavra barman está escrito errada, porque ela tem a formação de plural diferente, como nós vamos ver agora. Vamos lá. Olha só, a formação de plural em língua inglesa, via de regra, né, professor, como a língua portuguesa, é acrescentado o S, né, língua portuguesa. A regra geral é o S, Exato. Né? Na língua inglesa tem algumas mudanças. Também é formada a partir da presença do S, mas aí tem que ficar ligado em alguns contextos onde algumas palavras são inseridas. Por exemplo, substantivos terminados em CH, S, SS, SH, X e Z têm o sufixo ES. Então, para formar plural, eu tenho que colocar ES. Nós temos os exemplos aqui, ó. Brush, brush, brushes, né? Eu tenho ali o plural. Aí class, classes, lens, lenses, sandwich, sandwiches, tax, taxes, watts, wattses. Repare que todos eles têm essas terminações ali, né, professora? Uhum. E aí nós temos a presença do ES para indicar esse plural, tá certo? Lembrando que, tal qual na língua portuguesa, regra geral, a formação de plural em língua inglesa é caracterizada pela presença do S, tá? A S, não é o ES, é uma... ES são exceções. Então, o teu substantivo, que é aquilo, né, o que nomeia todos os seres, nomeia tudo, se ele tiver essas terminações, nós vamos acrescentar ES, tá certo? Quais são as terminações mesmo, professora? S. Todos eles têm a terminação em S. Tá. Mas a terminação do substantivo, tem lembra? Tem que ser CH, S, SS, SH, X e Z, né? Bem específico. Perfeito. Né? Com essa terminação, eu acrescento ES, tá? Então, nós já vimos que a formação do plural, ele é basicamente pela presença do S, tá? Tal qual na língua portuguesa. Mais exemplos agora. Então, nós vimos que substantivos em língua inglesa com terminação em CH, SH, SS, Z, eles são necessários a presença ali do ES no final. ES, não somente o S, tá? Outra regra também de uma formação irregular de plural, tá? Nós temos, então, nesse caso aqui, a palavra terminação em F. Nós temos half, tá? Half, que é metade. Halves, half, halves. Repare que palavras com terminação em F, para formar plural, precisa do ES, tal qual os exemplos anteriores, ok?
half, então significa metade, halves, Anotando. metades. Anotando, olha só. Continuando agora falando de palavras no plural também, formas irregulares. Lembrando, tal qual na língua portuguesa, a formação de plural se dá basicamente pela presença do S. No entanto, há as exceções que nós vamos ver agora. O que é algo irregular, professora? Não segue um padrão. Não segue um padrão. Perfeito, a definição perfeita do que é irregular, especialmente aqui quando se trata de plural, plural de substantivos. E o que é um plural, professora? Vai acrescentar, vai dar um número maior, né? Em vez de dizer só Mais de um. mais de um, Perfeito. aí começou a ter o plural. Perfeito. Olha só, então, plural dos substantivos irregulares. Nós temos child. Nós vamos ter o plural children. Criança, crianças. Olha que é uma situação bem interessante. Fish, por exemplo, vai ter o seu plural? Fishes. Fish também. Fishes pode ser, calma, está certa. Fishes com ES eu estou me referindo a várias espécies de peixes. Mas quando eu estou falando de vários peixes da mesma espécie, ele continua igual ao singular, fish. Fishes eu estou me referindo, então, a vários tipos, várias espécies de peixes, tá? É como se fosse coletivo pra gente. Como se fosse coletivo. Aí eu elaboro aí todos os peixes de várias espécies, tá certo? Outro exemplo, foot, pé. Eu vou ter, então, o plural, feet, pés. Então, repare que ele é irregular, não tem S. Por que não tem S? Porque ele é irregular, certo? Nós temos goose, que é ganso, geese, é o seu plural. Então, a substituição ali do O por E acontece nesses dois casos aqui. Outro exemplo, man and man. Olha só, o que mudou? Homem com A, com E, homens. A pronúncia é um pouquinho difícil, tá? Para a gente apresentar o homem em inglês, vai ser man. A gente vai demorar um pouquinho mais de tempo pronunciando o E, mas é bem curtinho. Então, eu tenho man, homem, man, homens. Isso, é um Então, pouquinho mais longo só pra o dizer E. se é plural. Exatamente. Man, homem, homens. Misericórdia. Mudou somente a palavrinha ali, né? A letra A por E, mas nós temos a formação de um plural, tá certo? Então, não tem outra forma, gente. São palavras que têm a pronúncia muito próximas, nós vamos ver outro exemplo ainda, mas aí a gente tem sempre esses macetezinhos, tá? Basicamente, é a demora pronunciando o E é que vai definir se eu estou falando singular ou plural. O contexto também é muito importante, tá? Depois dizem que português que é difícil. Inglês não é difícil, né? Nós já vimos isso, nós sabemos isso. Continuando agora, olha só. Person and people. Eu tenho esse pontozinho ali, ó, professor, que person é pessoa, né? Você já sabe, a gente estava falando ainda hoje. People, pessoas. Quando eu utilizo peoples com S, eu estou me falando da povos, diferentes povos, tá? É diferente, então. Pessoas, people. Aí, se eu falar povos, eu vou acrescentar o S, peoples, ok? Último exemplo, nós temos woman, mesmo caso do homem, man e man. Woman, 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 woman. Repare que eu pronuncio woman. Pronunciou legal? Man, pronunciou igual. Woman. Muito parecido. Woman. Perfeito, olha só, temos um professor de português que fala inglês, gente, isso não é para todo mundo, né? Nós temos, então, o prazer de ter uma professora que também fala inglês. Woman, woman. Woman. Vai pronunciar um pouquinho mais o E, tá? Isso acontece no homem e na mulher. Man, man. Woman, woman. Ok? Resumindo, nós temos, então, a formação de plural na língua inglesa pela presença do S, tal qual na língua portuguesa, exceto nas situações que nós acabamos de ver. Substantivos terminados em SH, SS, SH, Z, todas essas palavras, substantivos com essa terminação, vai ter a formação de plural com acréscimo de ES. Já os substantivos terminados em F vai substituir por VES, ok? E aí nós temos essa lista aqui de substantivos irregulares, que quando eu passo para o plural, ele vai modificar, inclusive, o radical. Uma informação importante em relação a isso é que não tem outra forma a não ser memorizar. A sugestão que a gente dá, anotem e memorizem essas palavrinhas, que o plural delas mudam radicalmente, não é só com o acréscimo do S, não. O que nós temos na sequência, professora? Muito bem, a gente verificou isso aqui a questão, porque lá no cartaz do seu Jorge, perfeito, estava dizendo que era barman com N. Então com ali... M. Já tinha um erro de grafia, inclusive. Ali ela terminou com M. Se Com tivesse M. terminado com N, aí estaria certo. Ele estaria falando de garçons, não sei se era a ideia dele. Não sei se era a ideia dele. De vários, que seria de vários garçons. Não é? Me parece que não é, seria singular, então nós teríamos dois erros ali
também porque no contexto ele começou botando tudo no singular e de repente só barman Exatamente. no plural ficaria meio estranho, né? Ficaria estranho. Então, erros da propaganda tira o foco do teu produto. A pessoa vai focar no erro e vai esquecer o seu serviço. Então é importante revisar o texto. E aí a gente não quer que o seu Jorge perca os clientes dele, a gente quer melhorar. Vamos verificar como pode ficar o cartaz dele? Olha só como ficou bem melhor. A placa, o local. A imagem, né? Então ele poderia botar um cartaz e agora assim, ó, Jorge's Buffet, tá certo, buffet? Tá certo. Tá certo a palavra francesa. E também nós utilizamos por aqui, então, enfim. Isso, estrangeirismo também. Estrangeirismo também. Buffet, né, de alta qualidade, que cabe no seu bolso. Trabalhamos com profissionais capacitados para servir no seu serviço, no seu evento. Confira alguns dos nossos serviços. Aí ele pontuou, garçom, barman, agora barman, tá correto. Ó, churrasqueiro, correto, animadores, bandas de música. Para mais informações, aí ele coloca o contato dele. Então agora sim o seu Jorge fez uma belíssima propaganda sem erros, né? Agora ele vai vender, certo? Tá certo. Muito bem. E assim, né, professor, nós finalizamos a nossa aula de hoje, espero que você tenha aproveitado bastante, foi um prazer aí trabalhar com vocês sobre publicidade e propaganda. Com certeza, então a gente fica por aqui, até a próxima.